Olá, meus amigos. Eu sou o professor Antônio Paulo Guilhem, sou advogado, especialista em direito previdenciário e em direito processual civil. Você quer conhecer todos os tipos de aposentadoria? Você quer saber em qual delas você pode se encaixar? Olha, o INSS ele tem um amplo rol hoje de benefícios previdenciários e entre eles está a aposentadoria, que é um benefício hoje muito aguardado pelo trabalhador. Mas nesse caso, será que você conhece todos os tipos de aposentadoria ou algumas das quais você pode pleitear futuramente? Após a reforma da Previdência, ficou muito mais difícil de entender realmente quais são ali os requisitos para conseguir uma aposentadoria. E nessa aula eu vou te apresentar então todos os tipos de aposentadoria. É claro que de uma forma muito breve, mas passando por elas e demonstrando quais são os requisitos e as suas características. Então vem comigo, pois esse vídeo é para você que é segurado já do INSS, que é contribuinte, é para você que é advogado, que talvez esteja hoje iniciando no direito previdenciário ou deseja iniciar, conhecer um pouco mais e atuar futuramente, ou simplesmente para você que talvez já se aposentou ou tem interesse em conhecer o direito previdenciário. Eu vou te apresentar um pouco mais sobre todos os benefícios que estão hoje previstos na lei junto ao INSS. Antes, eu quero te fazer um convite. Dê um joinha neste vídeo para curtir o canal. Se você for possível, se inscreva no meu canal e compartilhe com os amigos, com aquelas pessoas que podem ter interesse nesse conteúdo. Pois bem, vamos lá. Quais são então hoje, atualmente, os tipos de aposentadoria que estão previstos na legislação? Nós temos a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela se subdivide em aposentadoria por idade urbana ou aposentadoria rural. E ainda ela pode ser mista, chamada de aposentadoria híbrida. Temos a aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, tem a aposentadoria do professor, que é uma aposentadoria diferenciada, tem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, como eu disse, nós vamos passar por todas elas de uma forma simples e objetiva para que você consiga compreender o básico e nas próximas aulas eu estarei explicando detalhadamente cada uma delas. Na aposentadoria por idade, é aquela que é concedida então ao trabalhador com uma idade mínima que é exigida em lei e também o tempo mínimo de contribuição. Existe então a urbana e a rural, como eu mencionei. Na urbana, até a reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, em novembro de 2019, o benefício era devido da seguinte forma: os homens eles deveriam atingir 65 anos de idade e as mulheres 60 anos de idade. Além disso, teriam que ter 180 meses de carência para ambos os sexos, ou seja, 15 anos ali do tempo de contribuição. Após a reforma da Previdência, esse benefício ele é devido aos homens, então, que atinjam ali os 65 anos de idade e completem 20 anos. Olha só, houve uma alteração, 20 anos no tempo de contribuição. As mulheres precisam, por sua vez, atingir 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Na aposentadoria rural, é devido aos segurados que trabalham então no campo, ou seja, ali na atividade rural. Inclui-se os indígenas, os pescadores e todos aqueles que são considerados segurados especiais. É necessário então comprovar de forma reduzida a idade, porque a idade nós temos então 60 anos de idade para os homens e se for mulheres 55 anos. Além disso, precisam comprovar também um tempo de contribuição de 15 anos, carência de 180 meses. Essa comprovação do tempo de contribuição, ela é feita pela comprovação da atividade rural, coisa que nós vamos explicar futuramente. Então o trabalhador ele comprova que trabalhou no campo e ali ele preenche então esses requisitos, igual o trabalhador urbano no caso. Igual, claro, mas tem a sua distinção que esse no caso vai comprovar apenas através da documentação que atestem, que comprovem que ele efetivamente trabalhou então no âmbito rural. Então a aposentadoria rural, que ela não foi afetada, não teve alteração com a emenda constitucional, ou seja, com a reforma da Previdência. Na aposentadoria híbrida, que eu disse para vocês que é aquela que é mista, posso pegar tempo urbano e tempo rural, nós temos então que atingir também um tempo mínimo de contribuição para ter direito a esse benefício. E aí ela se parece muito com a aposentadoria por idade urbana. Então, tanto antes ali como após a reforma, nós temos ali que fazer algumas considerações. Então, atualmente, exige-se 65 anos de idade para homens
e 62 anos para mulheres. E aí precisa ter 20 anos de tempo de contribuição se for homens e 15 anos se for as mulheres. No tempo de contribuição para fins de carência, pode ser usado então o tempo da atividade rural, ou seja, a pessoa não comprova com contribuição efetiva na área rural, mas com o tempo ali trabalhado. Então as regras que eu mencionei são atuais e permanentes ali da aposentadoria por idade. Mas a reforma da Previdência, ela apresenta então algumas possíveis regras de transição. E essas regras de transição, elas podem muitas vezes ser muito vantajosas para a pessoa. Homens que já estavam filiados ali no regime da Previdência Social até a data da publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, continua então valendo a regra para comprovar 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Se filiados após a Emenda Constitucional, ou seja, após novembro de 2019, 13 de novembro de 2019, esse tempo ele vai para 20 anos então. E as mulheres, elas tem ali instituída então a regra da idade mínima, né, progressiva, ou seja, a partir de janeiro de 2020 seria necessário cumprir mais 6 meses naquilo que era exigido. Então, a mulher que exigia-se 60 anos de idade, ela passa a se exigir ali 6 meses a mais. Então, em 2020, 60 anos e 6 meses. 2021, 61 anos e assim consequentemente. Tá? Nós, volto a dizer, aprofundaremos ali nas aulas quando a gente for falar somente desse tipo de aposentadoria. Uma outra aposentadoria é chamada aposentadoria especial. Ela é concedida aos trabalhadores que desempenham então atividades expostas a agentes nocivos e que são prejudiciais à saúde. Por exemplo, agentes químicos, agentes físicos. Como agente químico, a gente tem tinta, óleo, graxa. Se for um agente físico, o ruído, o calor e ainda os agentes biológicos, sangue, materiais infectados, lixo, essas espécies. E também expostos à periculosidade, talvez você já tenha ouvido falar do termo. Um exemplo é arma, o porte de arma, quem trabalha com eletricidade, a depender ali, né, da voltagem, da amperagem. Então, na aposentadoria especial, nós temos que olhar também antes da reforma da Previdência e após a reforma. Olha só, de uma forma simples, a aposentadoria especial, até 12 de 11 de 2019, era preciso comprovar 15, 20 ou 25 anos de atividade nociva, certo? A depender do tipo de atividade, e ali 180 meses, então, no mínimo de carência. Após a reforma, que foi ali após novembro de 2019, é necessário comprovar a atividade nociva, mantendo-se ali 15, 20 ou 25 anos, 180 meses de carência, e ainda exige-se a idade mínima, que pode ser de 55, 58 ou 60 anos de idade, a depender ali do tempo mínimo que for necessário respectivamente. Temos regras de transição também, tá? Aqueles que já eram filiados até novembro de 2019 poderão ter direito sem a idade mínima, se cumprirem então os requisitos que eu já mencionei. Para atividades de 15 anos, nós temos então a possibilidade que a pessoa tenha 15 anos, nós temos ali a possibilidade de somar a idade e o tempo de contribuição, ou seja, uma regra de pontuação mínima. Então, 15 anos, eu preciso de 66 pontos, eu somo a idade e o tempo. Se eu tiver 20 anos de atividade especial, eu preciso de 76 pontos. E se eu tiver 25 anos, será necessário, então, 86 pontos. O tempo de contribuição considerado para fins de pontuação é o total, incluindo o tempo comum e o tempo ali especial. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, é a aposentadoria hoje comum, né? Aquela que é mais comum, a mais requerida junto ao INSS. Então ela olha todo o tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, para ter direito, era necessário então comprovar 35 anos de tempo de contribuição, se for homem, e 30 anos de contribuição se for a mulher, além de 180 meses de carência. Nesse tempo de contribuição, poderia ser utilizado o tempo especial para converter, o que não é possível, né, hoje em dia. Então, poderia converter ali o tempo comum, bem como o tempo rural também. Na aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma da Previdência,
que, na verdade, a reforma veio hoje, temos as regras de transição, mas não temos especificamente a aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela foi substituída pela idade mínima. Então, exige-se hoje 65 anos de idade para os homens e 60 anos para as mulheres. Se for homem, 20 anos de tempo de contribuição, o mínimo, e mulheres, 15 anos de tempo de contribuição. Porém, com as regras de transição, é possível completar de uma outra forma. E aí é o que eu mencionei para você. Muitas vezes ela pode ser até muito mais vantajosa para o trabalhador. A primeira regra de transição, como exemplo, nós temos o pedágio de 50%. Então, se a pessoa, ali durante o período vigente da lei anterior, até 12/11/2019, ela completou 20 anos de tempo de contribuição, se for mulher, e 33 anos de tempo de contribuição se for homem, ela pode tentar ver a possibilidade dessa regra, porque daí ela consegue então verificar o tempo que faltava, que seriam os 2 anos, completar um pedágio de 50%, ou seja, trabalhar mais 3 anos ali após a reforma e completar ali o tempo mínimo exigido, certo? Então seria essa a ideia. A mulher, então, se ela já tinha 28 anos de tempo de contribuição, ela teria que completar 31, porque seria os 2 faltantes e mais um para atingir o pedágio dos 50%. Simples assim. Depois nós temos a regra de transição do pedágio 100%. A ideia é mais ou menos a mesma. O tempo que faltava, se faltava lá 4 anos, eu teria que completar então 8. Nesse caso, eu atingiria o pedágio de 100%. Até a data da emenda, no caso, seria preciso comprovar que na data, o trabalhador ali, contribuinte, o segurado, ele possuía 57 anos de idade se mulher e 60 anos se homem, e ter completado ali 30 anos de contribuição, se for mulher, e 35 se for o homem. E aí, mais o dobro do tempo de contribuição que faltava para atingir esse tempo mínimo. Então, nós temos essa possibilidade de olhar ali a idade mínima e completar ali com o tempo restante mais o dobro daquilo que falta. Parece um pouquinho mais complexo, mas não é tanto assim. É fácil, vai ser fácil de entender quando a gente estudar ela de uma forma mais detalhada. Depois nós temos a regra de transição por pontos, que também é uma regra inserida aí com a reforma da Previdência. Neste caso, é necessário comprovar a soma da idade. Eu somo a idade e o tempo ali de contribuição. 30 anos para mulheres e 35 para homens. E aí tem que atingir 86 pontos as mulheres e 96 se for homem. Mas essa regra de pontos e essa quantidade de pontos, isso é lá em 2019. Aí vai aumentando 1 ponto por ano a contar ali a partir de 2020. Então, em 2024, a exigência é 91 pontos para mulheres e 101 pontos para os homens. E temos ainda a regra de transição, que é o tempo de contribuição mais a idade mínima. E aí exige o tempo mínimo de contribuição e mais a idade. Então, para ter direito a esse benefício, em novembro de 2019, seria necessário 56 anos de idade para as mulheres e 61 anos de idade para os homens. E além do tempo mínimo também de contribuição, 30 anos mulheres e 35 anos os homens. A partir de de janeiro de 2020, a idade vai sendo acrescida 6 meses por ano até atingir o total ali de homens 65 anos e as mulheres 62. Então é possível também essa regra. De forma um pouco diversa, nós temos daí a aposentadoria do professor, né? Os professores têm então uma forma diferente de se aposentar, uma modalidade diferente, e aí o que avalia-se é a função e o grau no qual o professor exerce essa atividade. Então olha só, tem que ser docente, tem que ser na supervisão ou direção de uma unidade escolar, como diretor, o coordenador pedagógico e assim por diante. Então, apenas quem está, né, atuando na educação básica, ou na básica infantil, ensino fundamental ou no ensino médio, teria direito ou tem direito a essa aposentadoria. Então, antes da reforma da Previdência, era necessário comprovar 25 anos de atividade do professor, se ele fosse mulher, das professoras, então, e 30 anos para os homens, os professores. Não exigia a idade mínima. Então, quando alguém, ainda que seja hoje, verifica que completou esses requisitos lá em 2019, tem direito a essa aposentadoria. Porém, durante aqui a alternância, né, a alteração ali
da lei, né? Então, com a reforma da Previdência, após a reforma, nós temos uma regra diferente. Mulheres, professoras, precisam comprovar 25 anos de atividade e mais 57 anos de idade, tá? E os homens, 30 anos de atividade e a idade ali passa a ser idade mínima 60 anos de idade. Temos regras de transição também. Então nós podemos fazer uma regra de transição por pontos para o professor, somar a idade com o tempo de atividade e ver se atinge ali a pontuação mínima, tá bom? Então em 2019 nós tínhamos 81 pontos ali, a possibilidade de pontuação de 81 pontos para as mulheres e 91 pontos para os homens. E assim como nas outras, esses pontos eles vão aumentando, a exigência vai aumentando no decorrer dos anos. 2024, 86 pontos mulheres, 96 pontos os homens professores. Basicamente é isso. Tem a regra de transição do pedágio de 100%, com aquela mesma ideia. Eu preciso olhar a idade que eu tinha lá em 2019, que seria 52 anos de idade para mulher, o mínimo, 55 para homem. E aí fazer então a soma do tempo de contribuição, verificar, aliás, soma não, verificar o tempo que eu tinha, o homem, a professora 25 anos, precisaria completar, os homens professores, no caso 30 anos, e eu ver o tempo que faltava e preencher então esse total ali com 100% daquilo que faltava. Regra de transição da idade progressiva, além da regra permanente, nós temos ali o tempo mínimo de contribuição, mais uma idade mínima necessária, chamada então de idade progressiva. Comprova-se que em novembro de 2019 teria 51 anos de idade se for mulheres, 56 anos de idade se for homens. Tempo mínimo, pessoal, 25 anos mulheres, 30 anos o professor. E aí, quando não tem, vê a possibilidade ali de fazer essa transição atingindo ali com a idade mínima progressiva, tá? Então, a partir de janeiro de 2020, a idade mínima ela vai acrescendo-se 6 meses a cada ano que passa, até atingir ali a idade mínima que é exigida. 60 anos de idade para os professores, 57 anos para as professoras, tá bom? Então, é basicamente isso. Exige 53 anos e meio agora em 2024, para as professoras, né, para as mulheres então, e os homens 58 anos e meio, por enquanto, até, volto a dizer, atingir lá com o decorrer dos anos os 60 anos que é necessário. E a última que nós temos aqui, hoje, é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então é possível receber essa aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, essas duas possibilidades, tá? A aposentadoria por tempo de contribuição é devida então à pessoa com deficiência que laborou por determinado período. Claro que vai ser analisado, então, o grau de deficiência e também ali o tempo de contribuição. Então, olha só, para uma deficiência grave, exige-se hoje 25 anos de tempo de contribuição se for homem e 20 anos de tempo de contribuição se for mulher. Para a deficiência moderada, nós temos exigência de 29 anos de tempo de contribuição se for homem e 24 anos se for mulher. Para a deficiência leve, 33 anos de tempo de contribuição para o homem e 28 anos para a mulher. E aí, de forma diversa, nós temos a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Nesse caso, independe ali do grau de deficiência. Para ter direito, exige-se 60 anos de idade se for homem e 55 anos se for mulher. Única coisa é que precisa ter pelo menos ali 15 anos de tempo de contribuição pagos. Esse tempo tem que ser pago como pessoa com deficiência, tá? Então deve ser reconhecida a deficiência nesse período ali contributivo. Eu falei que era a última, mas nós ainda temos uma outra aposentadoria que não é aposentadoria programada. Na verdade, dessas que eu falei são aposentadorias programadas, mas nós temos uma aposentadoria que não é programada, que é a aposentadoria por invalidez, chamado hoje de benefício por incapacidade permanente. Então a pessoa fica incapaz de realizar ali as suas atividades, né, garantir a sua subsistência. Para ter direito é necessário comprovar a incapacidade permanente, tá? Carência mínima de 12 meses, um ano, salvo algumas exceções que nós veremos futuramente. Então essa é a única modalidade de aposentadoria, como eu disse, que ela não é programada, tá? Pois ela vai depender ali, claro, da saúde do segurado. Diante de tudo isso, nós vimos então o que é preciso para se aposentar, né? São inúmeras possibilidades, pessoal. Salvo a aposentadoria por invalidez, os outros benefícios são possíveis de programar. Então, ou seja, o próprio trabalhador, né, claro, depende muito de algumas circunstâncias, mas de uma forma geral, o trabalhador ele pode programar a sua aposentadoria, verificar em qual ele se encaixa melhor.
Então, quando você faz essa programação, você vai ali programar o seu trabalho, a sua contribuição, principalmente aqueles que são contribuintes individuais, não é verdade? Você que às vezes é empresário, é autônomo, aqueles que podem ali, querem se organizar, ter uma precaução, uma prevenção, e até mesmo muitas vezes programar ali a sua renda, tá? Mas diante dessas inúmeras possibilidades que nós temos aí, claro, todas elas vão exigir alguns requisitos, tempo de contribuição, idade mínima e assim por diante. Então, nessas situações, nós podemos hoje verificar, analisar, conhecer, nos aprofundar e conhecer qual que seria a melhor possibilidade no seu caso concreto. Então, meu amigo, são muitas opções de aposentadoria. Você pode, em algumas situações, escolher qual é a sua aposentadoria, quais são as regras, você vai aprendendo ali. E para isso, você vai ao tempo ali, com o tempo descobrindo que todos os trabalhadores eles podem sim fazer uma análise e quem sabe planejar a sua aposentadoria. Por isso que normalmente eu insisto, eu recomendo, faça uma análise prévia para saber qual é o seu direito. Se for possível, realize um planejamento previdenciário e consulte um advogado previdenciarista, um advogado especialista para saber muito mais ainda sobre os seus direitos. Se você gostou desse conteúdo, novamente eu te peço, aperte ali o joinha, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.